Bom dia, meu nome é professor Marcelo Varela e vamos para mais uma aula de Direito Internacional Público. No encontro passado, nós começamos, continuamos desenvolvendo o conteúdo de direito dos tratados. Estudamos quais as principais partes que compõem o texto, o preâmbulo, o dispositivo e os anexos. Vimos que o preâmbulo ele serve como um guia orientador das normas. Ele apresenta o tratado, as considerações, a contextualização do tratado. De certa forma, traz os objetivos de uma forma genérica, mas o importante é saber sobre o preâmbulo é que ele tem sim valor normativo. Por vezes isso até cai em concurso, né? Sobre o valor normativo do preâmbulo. Preâmbulo, ele além de ter um conteúdo em si, ele serve para dirimir conflitos que existam entre o dispositivo. Claro que se existe um conflito entre o dispositivo e o preâmbulo, vale o dispositivo. Mas se houver conflitos entre partes do dispositivo, o preâmbulo pode ser usado para responder, para ajudar a resolver esses conflitos. Vou até dar um exemplo. Teve um contencioso entre União Europeia e Índia sobre exportação de tecidos. E nesse contencioso, nesse processo judicial internacional, uma espécie de processo judicial internacional, a Índia foi condenada a alterar o seu direito relativo a exportações. No dispositivo do Tratado da Organização Mundial do Comércio, que falava sobre esse conflito, falava que um país, quando perdia um processo, ele tinha de 12 a 18 meses para cumprir essa decisão. E o juiz condenou a Índia a cumprir em 12. A Índia recorreu, alegando o preâmbulo que falava que os países em desenvolvimento teriam um tratamento especial e diferenciado, teriam um tratamento mais favorável. Ora, se a Índia era um país em desenvolvimento, ela não poderia ser condenada ao mínimo de prazo previsto para alteração normativa. O argumento foi aceito, havia uma margem de interpretação no dispositivo, 12 a 18, e o órgão de apelação revisou o prazo para cumprimento da sentença, da decisão da OMC, no caso a gente chama de relatório do painel da OMC, para 18 meses. Então, vejam, é um exemplo típico de uso do preâmbulo para modular uma interpretação do dispositivo. O dispositivo é onde tem o tratado principal, né? Normalmente com os artigos numerados, os números nós vimos não precisa seguir um formato pré-determinado, pode ser número ordinal, cardinal, romano, 1, primeiro, 11, 12, com aqueles algarismos romanos, né? Pode até misturar, os países vão decidir. E o anexo é um pedaço do dispositivo que simplesmente foi separado para organizar melhor as ideias. Tem tratados com 50 anexos. Imagina se fôssemos ter um tratado que todos 50 conteúdos de anexo fossem no dispositivo. Ia ser difícil de encontrar, o texto ia ficar muito grande. Então, para organizar melhor, se divide em anexos. Mas o anexo vale tanto quanto um dispositivo. Ele é como se fosse uma parte do dispositivo. Tem o mesmo valor normativo. Então, essa é um pouco a revisão da aula passada. Na aula de hoje, nós vamos continuar aí a apresentação do texto do tratado e, nesse caso, talvez seja melhor passarmos aos slides. Vamos lá? Então, vamos à aula de hoje em relação aos slides. Preparei uma apresentação de slides aqui mais jovem, me tomou algumas horas para conseguir fazer e espero que vocês gostem. Então, principais características aí dos textos dos tratados. O que vamos ver hoje na aula? Primeiro, a questão do idioma. Parece uma coisa menos importante, mas o idioma é essencial para a aplicação do tratado depois. A gente vai ver até um exemplo concreto. Em seguida, alguns pontos que sempre tem no texto do tratado. Os objetivos, questões de institucionalidade, questões financeiras, as cláusulas gerais mais comuns no texto,
cláusulas especiais, algumas características típicas de tratado, e daí a gente tem a cláusula federativa, a cláusula colonial, e o que acontece quando se fecha aí a negociação do texto, que é o que nós chamamos de adoção ou autenticação do tratado. Vamos lá. Então, primeiro o idioma, que já coloquei até a foto do caso dos irmãos Lagrange. O idioma do tratado é livre, os estados vão escolher o idioma mais comum, é claro, é o inglês, que é o idioma dominante no mundo, já foi o francês há não muito tempo atrás. Mas, claro, se tiver dois países, o Brasil vai fazer um tratado com Portugal, vai fazer um tratado em português. O Brasil vai fazer um tratado com a Argentina, vai fazer em português e em espanhol, com os dois idiomas de igual valor. Você pode ter múltiplos idiomas de igual valor. O problema vai estar quando tem uma dificuldade na tradução entre um idioma e outro, que é o caso desse Lagrange. O que foi esse caso Lagrange? Eram dois irmãos alemães que mudaram quando crianças aí para os Estados Unidos, no caso para o Arizona. Quando eles cresceram, resolveram assaltar um banco. Isso foi nos anos 90. Na fuga morreu uma pessoa, muitas pessoas foram machucadas, teve policiais que foram machucados. Enfim, os dois foram presos, processados e condenados à pena de morte no Arizona. Como eles eram de nacionalidade alemã, houve um movimento na Alemanha contra a pena de morte que fez com que o governo alemão processasse os Estados Unidos na Corte Internacional de Justiça por um problema procedimental na prisão deles. Há uma convenção sobre relações consulares e essa convenção prevê que sempre que um estrangeiro é preso em outro território, o país que prendeu, o país que está realizando o processo, tem que notificar o consulado para que, caso o consulado queira, ele possa ajudar na defesa do réu. Os Estados Unidos não fizeram isso, então estariam violando um direito de defesa dos dois e o processo deveria ser anulado. A Corte Internacional de Justiça decidiu que, enquanto não proferisse sua decisão, os Estados Unidos não deveriam executar os dois acusados. Poderiam mantê-los presos, mas não executar a pena de morte, porque se executasse a pena de morte, o processo ia perder sentido, né? Os dois já teriam sofrido a pena. Interessante que o processo caminhou em várias instâncias nos Estados Unidos, chegou até a Suprema Corte, mas daí houve uma decisão do judiciário americano que as decisões da Corte Internacional de Justiça não eram obrigatórias. E os dois finalmente foram executados e mortos. O que foi interessante é que a Corte Internacional de Justiça resolveu enfrentar o problema. E a questão do idioma foi essencial para resolver esse problema. Por quê? O tratado que cria essa Corte Internacional de Justiça, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, prevê que ele foi escrito em francês. E depois cada país traduziu, o idioma oficial é o francês, mas depois cada país traduziu, e em inglês foi traduzido como States shall obey. Shall, em inglês, é uma partícula que indica uma obrigação mais ou menos. É como se fôssemos traduzindo em português, os estados devem obedecer na medida do possível, ou os estados podem obedecer. Como eles usaram esse texto shall em inglês, o judiciário americano definiu que, bem, se é shall não é obrigatório, então a gente não precisa cumprir o que a corte fala. O que a Alemanha alegou e ganhou é que o idioma oficial
do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, desse tratado, falava, era em francês, falava les États doivent obéir. Os Estados devem obedecer. Era um verbo mais cogente, um verbo obrigatório, que indica uma imposição. Estados devem obedecer. Então, na verdade, haveria um problema de tradução mal feita lá para o inglês. E por isso condenou os Estados Unidos pela morte desses dois alemães. Eles tiveram que pedir desculpa, enfim. Alguém pode falar, mas professor, os dois já tinham falecido, e daí? Já tinham sido executados. Ato contínuo, México? Falou, opa, peraí. Tem mais de 50 mexicanos no corredor da morte e os Estados Unidos nunca possibilitaram defesa pelo consulado. Então, todos os processos anulados. E pediu na Corte Internacional de Justiça, foi um caso consequente desse, o caso Avena e outros 50 naturais do México, que todos os processos fossem anulados. Os Estados Unidos, que já tinham sofrido a primeira condenação, resolveram revisar todos os processos em negociação com o México, caso a caso, e daí viu que teve casos onde realmente foi anulado, teve casos onde houve comutação de pena de morte por outra pena, enfim, teve várias situações. Então a gente vê que às vezes, né, algo que parece não é importante, a lei sempre é feita em português. No caso dos tratados, o idioma pode mudar o sentido. Então é importante ver qual é o idioma oficial. Em caso de conflito de idioma, poder usar isso em seu favor, como operador do direito, né? Vamos lá? Alguns elementos de conteúdo dos tratados, né? Eu vou ter dos atos, mas dos tratados. Primeiro, logo no primeiro artigo, isso também se repete nas leis mais modernas aqui no Brasil, antigamente não era assim, há poucos anos não era assim, você define para que serve o tratado, os objetivos do tratado. Então, você define o objetivo, fala para que ele se presta, quais são as obrigações que tem assumidas. Normalmente, o texto é o presente tratado, o presente acordo, o presente convenção, tem por objeto, pá, 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 pá. É assim que começa o texto. Depois vem quem são os responsáveis, vem as altas partes contratantes. Qual a diferença de uma parte contratante para uma alta parte contratante? Quando a gente usa parte contratante, estamos falando, no direito interno, de pessoas ou empresas, de sujeitos de direito interno. No direito internacional, as partes contratantes são países ou organizações internacionais, são sujeitos de direito internacional. Como são estados, usamos a expressão altas partes contratantes. Tem essa categoria altas partes, são estados ou organizações internacionais. E daí vai se indicar quem representa cada alta parte contratante. No caso, por exemplo, no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores ou o Ministério da Agricultura, que vai ser o responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades decorrentes do presente ato. Conforme o tratado, a gente vai ter, se for um tratado agrícola, o Ministério da Agricultura, se for um tratado sobre dívida externa, provavelmente o Ministério da Economia, se for um tratado sobre processual, de validação de atos processuais realizados de um país no outro, Ministério da Justiça. Então, o tratado vai indicar a institucionalidade relativa ao ato. Muitas vezes também o tratado vai ter ou não compromissos financeiros. Aqui um presente ato não implica qualquer compromisso de transferência de recursos financeiros do Estado brasileiro ou qualquer atividade gravosa ao patrimônio nacional. É uma expressão muito comum para tratados mais genéricos.
Por exemplo, quando o Brasil vai comprar uma vacina, entra num conjunto de países para produzir uma vacina, aí haveria compromissos financeiros. Então, o Brasil vai determinar. O presente tratado implica no compromisso de transferência de recursos brasileiros do Estado ao organismo X ou Y nos seguintes montantes. E quando há esse compromisso, você pode, inclusive, conforme o caso, até indicar a rubrica orçamentária. Da onde vai sair o dinheiro? Logicamente, envolvendo transferência de recursos, como vamos ver mais tarde, é necessária a aprovação do Congresso Nacional. A relação do direito do tratado com as outras leis e regulamentos. Então, aqui, todas as atividades implementadas no âmbito deste tratado estarão sujeitas às leis e aos regulamentos em vigor na República Federativa do Brasil. Lembrando que, como vamos ver mais tarde, o tratado ele entra com força de lei no Brasil, ele pode até revogar leis anteriores. Mas aqui, neste tipo de cláusula, o tratado estaria se submetendo à legislação nacional. O cumprimento do tratado. Então, o tratado ele pode trazer uma cláusula que mostra o seu relacionamento com o direito interno. Ele se sobrepõe ao direito interno quando ele entra, mas as atividades decorrentes dele, no caso, vão estar submetidas ao direito interno. Por exemplo, se eu estiver falando que esse tratado for, por exemplo, sobre a instalação de um organismo internacional, ele vai dar imunidades diplomáticas, mas não significa que os agentes não vão estar submetidos a determinadas leis e regulamentos internos. Às vezes, aqui eu estou trazendo vários exemplos de cláusulas que não necessariamente estarão nos tratados, elas podem estar ou não. Aqui eu trouxe uma sobre propriedade intelectual e eventual sigilo de documentos produzidos decorrentes daquele tratado. Aqui, os documentos resultantes das atividades envolvidas na implementação do presente ato serão de propriedade conjunta das partes. Em caso de publicação dos referidos documentos, as partes deverão ser prévio e formalmente consultadas e mencionadas no documento publicado. Então, imagine aí que a gente está falando sobre alguma atividade científica, alguma atividade de desenvolvimento tecnológico. A propriedade intelectual, nesse caso, é conjunta. Às vezes tem tratado que determina que a propriedade intelectual vai ser só de um país. Ou tratados que produzam algo mais sensível proíbem a divulgação. Aqui alguns elementos, outros elementos mais comuns, né? Cláusulas sobre entrada em vigor. Quando o tratado entra em vigor? Tratado entra em vigor, a gente vai ver isso com mais detalhes nas outras aulas. Tratado entra em vigor 90 dias após a sua ratificação, 180 dias. Se o tratado tem prazo de duração, dura 1 ano, 100 anos. Por exemplo, quando houve um tratado entre China e Reino Unido para a cessão do território de Hong Kong da China para o Reino Unido, por 99 anos. Passado aquele período, o Reino Unido devolveu Hong Kong para a China. Emendas, como que um tratado pode ser modificado por maioria simples, 2/3? Como se resolve os conflitos em torno de um tratado? Vai ter um tribunal? Vamos criar um tribunal? Se for um tratado muito importante, pode até ser criado um tribunal só para aquele tratado. Normalmente, os tratados remetem a tribunais já existentes. Colocam que a Corte Internacional de Justiça, ou órgão de solução de controvérsias da OMC, ou Tribunal do Mercosul, vai ser o órgão responsável pela solução dos conflitos. Mas é muito comum que os tratados prevejam algum órgão para resolver os conflitos. Quais são as condições de término do tratado? A gente vai ver também mais para frente as condições mais comuns.
Se é possível ou não opor reservas, quer dizer, restrições à vigência, vamos também estudar mais tarde essas reservas. Todos esses elementos aqui serão objetos de aulas específicas aqui, entre, nas próximas vídeos. Entrada em vigor, duração, emendas, solução de conflitos, términos, reservas são elementos mais comuns que vão estar presentes aí no texto dos tratados. Sobre a entrada em vigor, a gente já pode falar agora, né? Vamos só mostrar alguma coisa aqui, exemplo de texto. Embora a gente... Estou só antecipando, a gente vai falar alguns exemplos de texto, mas para a gente ver como que o texto é construído. Depois a gente vai ver situações específicas. Então, aqui, ó, presente ato entrará em vigor na data de sua assinatura. O presente ato entrará em vigor no recebimento da segunda nota. Lembrem que troca de notas diplomáticas é a correspondência, né? Atestando o cumprimento dos requisitos internos. O presente ato entrará em vigor no momento da troca de instrumentos de ratificação. São exemplos de texto. Exemplos de duração. Terá vigência ilimitada, terá vigência de X anos. Será renovado automaticamente por igual período, até quando as partes manifestem por via diplomática a intenção de denunciá-lo. Poderá ser renovado automaticamente até o cumprimento desse objeto. Exemplos de texto que falam da duração. Exemplos de texto que fala das emendas. As eventuais emendas serão apresentadas e negociadas por via diplomática. Significa que você tem que mandar a emenda por meio de seus diplomatas. Exemplo de texto sobre solução de conflitos. Qualquer controvérsia relativa à interpretação ou à execução do presente ato será resolvida pelas partes por via diplomática, ou será resolvida pelas partes por meio da Corte Internacional de Justiça, ou será resolvida pelas partes por meio da arbitragem. São formas aí de construção do texto. Outras coisas, lacunas. Nas questões não previstas no presente ato, aplica-se a questão do Tratado X, que é um tratado que a ele está relacionado, por exemplo, num protocolo que regulamenta uma convenção, Protocolo de Kyoto, que regulamenta a Convenção sobre Mudanças Climáticas. Nas questões não previstas no presente ato, aplicar-se-ão as disposições da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. É uma forma de você suprir as lacunas. Um exemplo de texto sobre o término do tratado. Aqui, como o tratado que admite denúncia, né? Qualquer uma das partes poderá notificar a qualquer momento, por via diplomática, sua decisão de desconstituir o presente ato. Desconstituir, estão vendo? A denúncia surtirá efeito 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, após a data da notificação. Esses trechos entre colchetes é quando existem opções. É assim que a gente faz em negociação. Cabendo às partes decidir ou não afetará, tá vendo? Que estiverem em execução, em curso. Quando você tem 2 colchetes assim, é que existem as 2 opções. Você escolhe um. Então, aqui um exemplo de texto sobre término. Cláusulas especiais. Existem certos tratados que têm cláusulas especiais que falam sobre a extensão da sua vigência. A cláusula federal é aquela que indica que todas as unidades de um Estado federativo são submetidas ao tratado, que essa é a regra. Normalmente a Constituição brasileira, por exemplo, já prevê isso, porque quem assina o tratado é a União, então todas as unidades federativas devem seguir. E isso é mais comum em todos os Estados federados. Mas pode ocorrer tratado que tem uma cláusula federal negativa, ou seja, que exclui uma unidade da federação do cumprimento. E cláusula colonial é a mesma coisa em países que têm colônias. Eu vou interromper aqui o compartilhamento da tela e vou colocar compartilhar uma outra tela, até para quebrar um pouco, né? Vamos pegar aqui
esse tratado que é o Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica, que é famoso por direitos humanos, tem uma cláusula federal aqui no artigo 28. Ó. Deixa eu tirar aqui para não ficar marcado. Se vocês puderem, leiam esse artigo 28. Eu não vou ler não, para não ficar poluindo o som. Muito bem. Então vejam, o que fala essa cláusula federal? Quando o Estado for federativo, República Federativa do Brasil, tiver unidades da federação, né? O governo nacional cumprirá as disposições. E quando for algo de competência das unidades da federação, o governo nacional deve tomar as medidas pertinentes. Então, quando há um caso que envolva o governo nacional, o governo nacional assume. Quando há um caso que envolve uma unidade da federação, é o próprio governo nacional que tem que fazer cumprir. Houve um caso muito interessante no Brasil relacionado ao movimento sem terra, no Paraná, onde a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil a dar um curso para os juízes sobre direitos humanos e a publicar um pedido de desculpas, enfim. E o Brasil, a União, foi responsável por cumprir a decisão e ofereceu um curso de direitos humanos lá no Paraná para o juiz. Foi um caso sobre grampos de telefone, o caso Ecker. No caso, houve a gravação autorizada por uma juíza do Paraná, só que foi pedido pela Polícia Militar, foi prorrogado automaticamente e foi divulgado no Jornal Nacional pelo secretário de Segurança Pública do Paraná o conteúdo das gravações. Houve um recurso ao Judiciário Brasileiro, que falou que não teria problema nenhum, e depois na Corte Interamericana de Direitos Humanos houve o reconhecimento da violação dos direitos humanos, porque, de acordo com o próprio direito brasileiro, apenas a Polícia Civil poderia ter pedido essa gravação. A decisão deveria ser fundamentada e a juíza fez um despacho de poucas linhas, sem nenhum fundamento. E deveria ser preservado o sigilo da gravação, e o próprio secretário de Segurança Pública divulgou o seu conteúdo, e não a prorrogação não poderia ter ocorrido como foi, e ocorreu automaticamente. Então, havia um monte de violação. O Brasil foi condenado, teve que pagar uma indenização, enfim. A cláusula colonial também é bastante comum. Às vezes a gente acha que não tem mais colônia, né? Olha esse mapinha aqui, que interessante. O mapa das colônias francesas. Vocês sabiam que uma das maiores fronteiras da França é com o Brasil? Olha só a fronteira da França com o Brasil aqui, é bem grande, ó. É maior do que essa fronteira da França com a Espanha e da fronteira da França com a Alemanha aqui. A maior fronteira da França é com o Brasil. Aqui. Mas aqui é um mapa das colônias francesas no século XXI. Interessante, né? Então, a França, quando faz um tratado, ela pode incluir ou excluir suas colônias. Pode falar, olha, esse tratado de livre comércio não vale para Guiana, não vale para Ilha da Reunião, não vale para Nouvelle-Calédonie, Nova Caledônia, né? Não vale para Polinésia, né? Você pode pedir visto para vir para cá como turista, mas não pode para ir para a França, enfim.
A cláusula colonial seria uma cláusula no tratado que exclui ou que inclui a participação das colônias no cumprimento do tratado. Muito bem. Então, hoje nós vimos vários elementos aí do tratado. O tratado, quando ele é concluído, então ele passa por uma fase de adoção, que é quando os diplomatas chegam aí e então hoje nós vimos aí vários elementos do tratado. Eu acho que já está bom pela aula de hoje. No livro, lembrem, a gente está vendo o livro de Direito Internacional, aqui da minha autoria, pela editora Saraiva, que está disponível aí nas melhores livrarias, mas também para quem tem acesso à biblioteca virtual da Saraiva, no Uniceu tem, então vocês conseguem acessar. O texto está disponível. Hoje nós vimos, deixa eu só checar aqui, da página 50, mais ou menos da página 50, 52 mais ou menos, até a página 62 mais ou menos, tá bom? Leiam um livro, façam um exercício, assinem meu canal, para que vocês tenham acesso aos vídeos mais rapidamente. Obrigado.